Esse barulho na igreja é uma bênção, né, gente? É muito legal ver as nossas crianças aqui. Irmãos, nós começamos hoje uma nova série de mensagens chamada de Quando a Fé Encontra a Dúvida. E é interessante porque a minha esposa essa semana estava me perguntando acerca do tema. Ela falou, mas André, por que não quando a dúvida encontra a fé? Uma pergunta boa, né? Me lembrei dos meus seminaristas, que eu dava aula lá, eles que tinham sempre umas perguntas capciosas. Seminarista é ótimo para isso. E eu falei para ela assim, simples, porque a salvação é um dom gratuito do Senhor. Então, é o Senhor que nos encontra nas nossas dúvidas. Faz sentido teologicamente falando isso, não é? Então, por isso que a gente vai pensar aqui nesses 4 próximos domingos sobre esse tema, quando a fé encontra a dúvida. E nós vamos nos ater num recorte de tempo muito específico, que é aquele período entre a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus. Então, nesse período, em alguns momentos, aconteceram alguns encontros em que homens com dúvida estiveram diante de Jesus. E Jesus se coloca diante deles para sarar essa dúvida no coração. Por exemplo, nós temos os discípulos em Emaús que tinham uma dúvida existencial. E agora? O que será de nós? Nós temos Pedro com a sua dúvida moral e aquilo que Jesus faz com o intuito de restaurar o seu ministério. Nós temos, por exemplo, Jesus ao subir aos céus, na sua ascensão, uma multidão, discípulos ali em volta, perguntando, e agora? O que será de nós? Discípulos que tinham a dúvida vocacional, o que será da nossa vida daqui por diante? E nós temos um episódio muito conhecido, episódio esse em que nós nos debruçaremos nessa noite, que é a dúvida intelectual de Tomé. E muitas vezes nós olhamos para Tomé de uma maneira muito caricata. Só que hoje eu quero reconsiderar essa visão, fazendo com vocês, tendo aqui com vocês um olhar mais cuidadoso nessa história. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24 em diante. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24 em diante. Eu quero te convidar a prestar muita atenção nos detalhes desse texto, ok? Detalhes do texto. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 24, que diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão, põe-na sobre o meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram.
Gostaria de fazer uma viagem com você no tempo. Queria que você pensasse lá em Jerusalém, um domingo à noite, os discípulos extremamente preocupados, escondidos numa casa naquela cidade alta de Jerusalém, porta trancada, uma barra de madeira enorme ali, os bancos virados, um peso humano apoiado ali contra aquela porta, um medo que pairava no ar. Por falar em ar, o cheiro ainda era um cheiro de Páscoa e de medo. O Senhor Jesus havia sido crucificado 2 dias antes, mas naquele dia o túmulo amanheceu vazio. Existia uma enorme confusão na cabeça daqueles discípulos, no coração. E de repente, nesse cenário, algo absolutamente inesperado acontece. De repente, do nada, Jesus aparece no meio deles. As portas permanecem trancadas, ele não bate. Jesus, ele não pede licença para estar ali. Ele simplesmente aparece naquele lugar. Mostra as mãos, mostra o lado, sopra o Espírito e diz: Pai seja convosco. Mas de repente ele desaparece. Ele abruptamente some e deixa os discípulos ali extremamente alegres, efusivos, tomados de uma enorme alegria. Só que é interessante perceber que João, ele pinta um detalhe que faz toda a diferença, e esse detalhe está lá no versículo 24. Olha o que fala lá o versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Preste atenção, Tomé não estava lá. Nesse primeiro encontro, simplesmente, ele não estava lá. Preste atenção, dos 11 que sobraram, 10 viram. Digo 11 porque Judas morreu, sobraram 11. Desses 11, apenas 10 viram, porque Tomé não estava ali. E logo Tomé ele tinha um apelido chamado de Dídimo, que significava gêmeo. E, segundo os estudiosos bíblicos, Tomé sempre foi um cara meio que do contra. Um flamenguista no meio ali dos... né? Eu não podia perder essa. Onde é que ele estava? Ninguém sabe. O texto não descreve, isso não é apresentado, isso não é colocado. Eu fico imaginando, de repente, Tomé, ele estava tentando processar tudo. Estava na rua, tentando respirar, tentando se recompor. Talvez ele tivesse sentado numa pedra sozinho, pensando em tudo o que tinha acontecido, tomado pela dor, com seu coração extremamente apertado, porque muitas vezes, diante do luto, a gente reage assim, né? A gente prefere ficar sozinho. E aí, o que aconteceu? Tomé, ele comete um equívoco, porque ele se afasta da comunidade, justamente quando a comunidade seria a ponte de Deus até ele. E aí, preste atenção, o versículo 25 mostra a exata reação de Tomé. Versículo 25 diz assim, ele volta, ele aparece, e os discípulos ali, tomados de grande alegria, gritam, falam, vimos o Senhor, vimos o Senhor. Mas ele responde, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se eu não puser o meu dedo no lugar dos cravos, se eu não puser a minha mão do seu lado, de modo algum eu vou acreditar. Essa expressão lá no grego, de modo nenhum crerei, é um duplo negativo. É como se ele estivesse falando assim, jamais, em hipótese alguma, eu vou crer.
É impossível eu acreditar nisso. De forma nenhuma eu vou acreditar se eu não colocar a mão nas feridas dele, se com os meus olhos eu não contemplar. E aí, acontecem 8 dias de silêncio. O texto vai relatar isso. 8 dias. 8 dias que Tomé fica com isso na cabeça. 8 dias que Tomé vislumbrava 10 amigos extremamente felizes e ele se sentindo o único cara que não estava participando da festa. E é nesse ponto, exatamente nesse momento, em que Tomé se vê ali completamente isolado, é que Jesus volta. E eu ouso dizer que Jesus volta porque algo precisava ser trabalhado ali no coração de Tomé. Algo precisava ser colocado diante dele. E é interessante isso, porque se você já passou ou está passando por uma temporada como essa, trancado no cenáculo da sua própria cabeça, às vezes com muito mais perguntas do que respostas, talvez você se sinta assim, olha, Deus já foi, Deus já partiu, Deus já está realizando outras coisas e eu fiquei para trás. Ou talvez o sentimento de, eu estou na igreja, eu participo, eu de alguma maneira me faço presente, mas eu tenho uma sensação de que, por mim, Jesus não passa. Pelas minhas dores, pelas minhas vicissitudes, Ele não passa. Ele não me encontra. Eu queria te dizer que, de alguma maneira, o sentimento de Tomé é também um pouco do seu sentimento. É muito comum eu receber pessoas no gabinete que dizem exatamente isso para mim. Pastor, parece que Deus se esqueceu de mim. E aí, a gente olha para esse texto com mais calma, e com mais seriedade, com mais profundidade, e a gente vai perceber alguns detalhes que são muito importantes para nós. O primeiro deles é que Tomé, quem era Tomé? Tomé não era um turista da fé, não, muito pelo contrário. Tomé ele é conhecido como um dos 12. Ou seja, ele era alguém extremamente próximo a Jesus. Ele comeu o pão multiplicado, ele viu Lázaro sair do túmulo, ele ouviu o sermão do monte, ele estava ali, diante de Jesus, viu inúmeros milagres. Ele tinha currículo, ele tinha experiência. Tomé, ele tinha bagagem, ele conviveu com Jesus. Se existia alguém que deveria crer, sem precisar de nenhuma prova, era Tomé. Só que, ainda assim, Tomé, ele duvida. E ele duvida de maneira muito categórica. E isso é importante a gente entender, e eu acho que isso nos faz estarmos numa mesma página aqui, é que a dúvida, ela não é um problema lá do lado de fora. A dúvida, ela mora também aqui dentro. Ela também, muitas vezes, toma e ecoa no coração dos discípulos que seguem a Jesus. E aí, Tomé revela o tipo de dúvida que ele tinha, porque a dúvida de Tomé não era uma dúvida qualquer, era uma dúvida muito bem articulada. E o texto vai mostrar que era uma dúvida em 3 níveis. Ele precisava ver as mãos, pôr os dedos nas marcas dos cravos e colocar as mãos ao lado, aonde a lança passou. Ou seja, ele não estava pedindo um milagre apenas, ele queria ver o mesmo Jesus que ele viu pendurado naquele madeiro. Ele queria ver Jesus do mesmo jeito que Jesus havia morrido. Só que, muitas vezes, ao pensarmos em Tomé, nós pensamos no apelido que ele tinha, de Tomé, o incrédulo. Só que esse apelido,
ele é um tanto quanto que complicado. Porque, por exemplo, se você olhar lá atrás, em João capítulo 11, versículo 16, foi ele que falou, olha, vamos também nós para morrermos com Jesus. Tomé, ao longo da sua vida, ele não demonstrou nenhum tipo de ceticismo, mas ele mostrou, ao longo da sua caminhada com Jesus, que ele era um homem corajoso, que ele era um homem extremamente leal. E a dúvida que ele tem aqui, ela não nasce de uma pouca dedicação, muito pelo contrário, a dúvida de Tomé, ela emerge num contexto de extrema seriedade que ele tinha, na maneira como ele encarava a sua fé. Ele não conseguia fingir, crer naquilo que ele ainda não via. Ele não conseguia crer a partir da alegria dos outros. Ele não conseguia crer a partir da experiência dos outros. Olha aí. E aqui, a gente se depara com um gatilho, que é um gatilho muito importante nesse texto, e que talvez seja o epicentro do problema de Tomé, que é a ausência da comunidade. Entenda, versículo 24, João vai insistir 2 vezes. Tomé não estava com eles quando veio Jesus. Tomé não estava com eles. Gente, qual foi o erro de Tomé? Não foi um erro de caráter, não foi um erro de inteligência. O erro de Tomé foi um problema geográfico. Ele era o cara certo no lugar errado, no momento errado. Olha só o que Tomé fez. Tomé, ele se afastou exatamente do lugar onde Jesus iria aparecer. E aí, gente, isso traz para nós uma lição extremamente importante, porque, sim, existe um tipo de fé que a gente só recebe, entenda, sentado, junto do povo de Deus. E entenda, existe um tipo de dúvida que só cresce quando nós nos afastamos dele. Perto, o nosso coração é aquecido, mas distante, nós começamos a experimentar uma fé baseada muito mais naquilo que os outros disseram, baseada naquilo que nós achamos, do que naquilo que as coisas verdadeiramente são. E aí, a gente tem uma pergunta real. Porque a pergunta de Tomé, no seu coração, que ecoava, que permeava toda a sua vida, naquele momento é, será verdade? Será que isso que estão falando realmente aconteceu? Se Jesus está mesmo vivo, por que ele apareceu para os outros? Por que ele não apareceu para mim? Será que eu fiquei de fora porque eu não mereço ver como as outras pessoas viram? E essa dúvida, ela pode ser uma dúvida trazida também aqui para a nossa realidade hoje. Porque muita gente se vê exatamente assim. Eu percebo pessoas que estão servindo com alegria. Eu percebo pessoas que são abençoadas por Deus. Eu percebo pessoas que estão desfrutando de milagres. E milagres que são presentes que Deus dá. E por que eu estou vivendo isso? E por que eu estou passando por isso? E por que as portas se fecham para mim? E por que para mim Jesus não aparece? E por que ele não resolve a minha parada como ele deveria resolver? Mas ele resolve o problema de muitos e não resolve o meu. Por que eu percebo tantas pessoas que têm tanta fé e que têm tanta comunhão com Jesus, mas parece que eu não tenho a mesma profundidade, a mesma sintonia, a mesma comunhão com Ele? E aí a gente traz isso para a nossa vida, para a nossa realidade hoje.
E essa pergunta ecoa de verdade, porque muitas vezes, lá no fundo, no fundo, no fundo do nosso coração, no meio do nosso serviço, no meio do nosso servir, no meio do nosso louvor, no meio da nossa semana, depois de virmos à igreja, quando nós nos deparamos com as situações tão difíceis da nossa vida, a gente pergunta, lá no fundo, no fundo, no fundo, será que Deus de fato me ouve? Será que Deus se importa comigo? Será que Ele se importa especificamente comigo? Será que Ele conhece meu nome? Ou eu sou apenas mais um rebanho? E aí, gente, é nessa hora que a gente percebe que a tirania da dúvida, ela é muito mais presente do que a gente imagina. É aquele eco que muitos fazem depois de uma oração. Será que adiantou orar? É aquela hesitação que muitos têm na hora de abrir a Bíblia e que se perguntam assim, pô, vou ler mesmo? Será? Para quê? Será que vai adiantar alguma coisa? Eu vou ler, mas será que alguma coisa vai mudar? É a sensação amarga que muitos têm de verem o testemunho de outras pessoas. Pessoas que têm uma relação profunda, experiências marcantes com Deus. E a gente olha para o nosso coração e parece que a gente é uma terra seca, arrasada, sem água. E aí quando a gente olha para esse texto, para essa história, a gente percebe, e isso é muito notório, que existem algumas formas muito sofisticadas, atuais, de nós vivermos esse pseudo-ceticismo de Tomé hoje. Por exemplo, existem pessoas que dizem assim, olha, eu preciso sentir para crer. E esse sentir para crer é, na verdade, o primo emocional do ceticismo de Tomé. É quando o critério da realidade vai virar minha experiência imediata. Então, assim, se eu não experimentar, eu não vou crer. Se eu não sentir, então Deus não estava lá. Existe também aqueles que dizem assim, olha, se eu não entender tudo, eu não posso confiar. E isso muitas vezes aparece diante de um texto bíblico difícil, diante de uma doutrina que é incômoda. E sim, irmãos, quando a gente abre lá a confissão de fé, e se você for muito sincero e muito honesto, você vai se deparar ali com temas que são difíceis, muitas vezes, da gente entender como um todo. E deixa eu falar uma coisa aqui, que os presbiterianos, às vezes, se sentem... Confissão de fé. Olha o pastor André presbiteriano falando. Pode continuar gravando aí. Você sabia que a confissão de fé, ela tem um adendo? E eu acho isso fantástico. Deus, Ele é o Senhor da história. Há um adendo à pessoa do Espírito Santo na confissão de fé. Sabe por quê? Porque aqueles homens que escreveram a confissão de fé perceberam mais à frente o seguinte, caramba, a gente deixou de falar do Espírito Santo. Vamos consertar isso daí. E foram lá e consertaram. E acrescentaram. Isso mostra, sabe o quê? Que nós precisamos depender de Deus. Porque até os homens mais sérios, mais nobres, e entendo o que eu quero dizer por nobreza aqui, mais sérios com a palavra, mais dedicados com a palavra, sim, eles são sujeitos ao erro como eu e você. E muitas vezes, nós nos deparamos com situações que são difíceis na Bíblia e a gente fala exatamente isso. Olha, mas se eu entender tudo, eu não posso confiar. E no fundo, qual é o problema aqui? É a exigência de que Deus se submeta ao tribunal da minha razão, antes de que eu me submeta a Ele. Então eu preciso entender, de maneira cartesiana, de maneira total, completa, para que eu possa segui-lo. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Você se lembra do povo no deserto? O que eles recebiam todo dia de manhã? Vamos lá, pessoal da escola bíblica dominical. O que caía todo dia de manhã? Maná.
Podia guardar? Não podia guardar. Se guardasse, iria apodrecer. Eles tinham que confiar em Deus. Confiar no Senhor de que a provisão viria no dia seguinte. Muitas vezes a gente quer uma visão completa de tudo. Muitas vezes a gente quer uma visão total. Só que entenda, na sua pequenez, na sua falibilidade, o que você precisa crer e descansar é no poder de um Salvador perfeito, que ama você e que se entregou por você. O amanhã, o próximo passo, a próxima página, descansa no Senhor, porque Ele, na sua multiforme graça, continuará realizando essa obra maravilhosa que Ele começou a fazer no seu coração, e Ele completará graciosamente, maravilhosamente. Caminhe hoje de acordo com aquilo que você recebeu até aqui. Existe um terceiro discurso, que é, olha, se eu já fui ferido, é mais seguro eu não esperar mais nada. E esse é um tipo de ceticismo que a gente chama de um ceticismo defensivo. É o ceticismo cicatriz. E talvez esse seja o mais comum dentro da igreja. Você orou por alguém e a pessoa morreu. Você confiou num líder e ele traiu, ele decepcionou você. Você acreditou numa promessa e ela não veio do jeito que você esperava. E aí você não deixou de acreditar em Deus, você apenas deixou de esperar qualquer coisa dele. Porque para você hoje esperar é ficar exposto. E aí você prefere tocar a vida, a sua caminhada cristã de uma maneira meio blasé, sabe? Paul Tripp, ele diz algo muito interessante. Ele fala assim: nós trocamos o risco do amor pela suposta segurança da indiferença. E nós chamamos isso de maturidade. Não é. Tripp vai dizer, é um coração ferido usando o ceticismo como se fosse um esparadrapo. E aí, gente, o que essas três formas têm em comum? Todas elas vão me colocar como juiz final daquilo que merece ser crido. E o critério será sempre a minha experiência pessoal, a minha compreensão, a minha autoproteção. E por isso que muita gente hoje está na igreja, está juntamente com os discípulos de Jesus, mas tem dúvidas profundas e que não se abrem para que eles sejam então tratados por Cristo. Só que perceba algo maravilhoso que acontece aqui. Existem 3 detalhes do versículo 26 que merecem muito a nossa atenção. Olha o versículo 26 aí, o que ele fala? 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez reunidos. E Tomé agora estava com eles. Veio Jesus, estando as portas trancadas, e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Primeiro detalhe, 8 dias depois. E aí, 8 dias, no modo judaico de contar, 8 dias depois, é igual no mesmo dia da semana seguinte. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Era domingo de novo. E só para você entender um dado histórico muito interessante. Aqui está começando, nesse texto, gente, nesse versículo, está começando uma linda tradição cristã do dia do Senhor. A igreja, ela se reúne no domingo, porque foi no domingo que o sepulcro ficou vazio e os discípulos se reuniram. O versículo ainda traz um segundo dado muito interessante, que Tomé agora estava com eles. Apesar daqueles 8 dias extremamente difíceis, ele volta, ele saiu
de casa, ele atravessou a cidade, ele senta junto agora com os discípulos, ele se coloca diante deles, ele fala, olha, eu vou caminhar aqui com vocês, eu vou desfrutar desse tempo de comunhão. Isso é importante para você que talvez se veja hoje com uma fé um pouco mais fraca. Deixa eu dizer para você, continue indo, continue caminhando, continue sentando junto, mesmo que você não sinta nada. Olha, não saia do cenáculo, porque é no cenáculo que Jesus aparece. E aí perceba, o texto ele traz um terceiro detalhe, estando as portas trancadas. Você viu aí? O texto não fala que as portas foram abertas. O texto mostra que Jesus, mesmo com a porta trancada, ele entrou. E isso aqui, gente, tem uma mensagem simbólica enorme, porque não existe porta no coração humano que possa trancar Jesus do lado de fora. Talvez o seu coração esteja trancado por esse cadeado da razão. Talvez você tenha colocado aí um cadeado nas suas emoções. Talvez você tenha colocado o cadeado da decepção. Mas nenhum desses cadeados tem o poder de impedir a ação de Jesus. O Cristo ressurreto, quando Ele quer, Ele entra. Ele invade. E essa é a verdade. E esse é um ponto extremamente importante para nós. Que quando o nosso coração está tomado pela dúvida, quando o nosso coração está tomado pelo ceticismo, quando nós nos deparamos com inúmeras indagações, Cristo vem até nós e Ele se apresenta. E é nessa hora que a gente percebe a ação da graça de Deus em 4 verbos maravilhosos que estão presentes aqui nessa história. A gente percebe em primeiro lugar que Jesus volta. Olha só, Jesus voltou. 10 já tinham visto. A missão já estava encaminhada. E estrategicamente falando, Jesus não precisava voltar, gente. Não era necessário Jesus voltar, só que Ele volta. E Ele volta por quê? Porque havia uma ponta em aberto. Ele precisava ter esse encontro com Tomé. E aí eu preciso que você entenda, talvez você que viva essa tirania da dúvida, o céu se mobiliza por uma pessoa. Eu acho lindo aquele texto de Jesus, do bom pastor, que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Guarda uma coisa, meu irmão e minha irmã. Você não é estatística no rebanho do Senhor. Você não é um número. Você tem nome. Jesus conhece você. Jesus conhece as suas vitórias, as suas derrotas, as suas alegrias, as suas tristezas, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Você não é um número, você tem nome. E a gente precisa ter essa plena convicção, porque nós temos um Salvador perfeito. Em segundo lugar, o texto mostra que além de Jesus voltar, Jesus acolhe. E a primeira palavra, Tomé, não é uma bronca, não é assim, olha, eu já te disse, eu te falei, por que você está com essa dúvida? Não, não, não. Jesus entra naquele lugar e Ele diz, Shalom. Você pode repetir comigo? Shalom. Fala para a pessoa que está aí do teu lado agora. Shalom. Você sabe o que é Shalom, né? Paz seja com você. Paz seja convosco. Gente, o Cordeiro de Deus chegou. Não chegou o inquiridor de Deus. O Cordeiro de Deus chegou. E é lindo o que acontece agora. Porque, além de acolher Tomé, Jesus ele oferece. E ele se aproxima dele e fala, vem aqui, vem aqui. Coloca o teu dedo. Coloca o teu dedo, traz o teu dedo aqui. Vê as minhas mãos. Olha, aproxima a tua mão da minha. Coloca a tua mão agora aqui do meu lado. Olha as marcas aqui no meu corpo. Tomé,
não seja incrédulo, seja crente. Jesus repetiu aqui, palavra por palavra, a exigência que Tomé havia feito. Percebe? Tomé, ele nunca tinha falado aquelas palavras ali diante de Jesus. Ele falou tudo aquilo numa porta trancada, numa sala trancada. E eu preciso que você entenda que de fato e de verdade, o Cristo ressurreto, Ele escuta as suas dúvidas. O Cristo ressurreto, Ele conhece os seus temores em relação ao futuro. O Cristo ressurreto conhece aquilo que de alguma maneira se apresenta como um grande desconforto diante de você e que te impede muitas vezes de dar o passo e de caminhar. As orações que você faz, as lágrimas vertidas, Ele ouve, Ele anota. E é maravilhoso perceber que Ele volta. E Ele volta sempre com a resposta na medida certa, para trazer aquilo que nós e que o nosso coração realmente precisa. Guarda uma coisa, Jesus nem sempre dá aquilo que nós pedimos, mas Ele oferece, Ele nos dá aquilo que o nosso coração verdadeiramente precisa. E é lindo o que acontece agora. Em último lugar, o quarto verbo é que Jesus convoca. Olha a convocação de Jesus para Tomé. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. A graça encontra o cético. Ela vai ao encontro do cético. E ela agora transforma o cético em um verdadeiro adorador. E é lindo aqui o que acontece no versículo 28. Porque esse versículo 28, ele precisa ser um versículo assim, muito marcante aqui para nós. Porque aquele homem, tomado por um ceticismo, tomado pela dúvida, ele no versículo 28, responde dizendo assim, Senhor meu e Deus meu. Olha a resposta de Tomé. Diante de tantas críticas que ele, diante de tantas dúvidas que ele tinha, diante de um medo, de um ceticismo que tomava o seu coração, ele agora reconhece na presença de Jesus que de fato ele estava vivo, que ele tinha ressuscitado. Ele reconhece que ele estava diante do Cristo que ressuscitou e ele fala, Senhor meu e Deus meu. Gente, é maravilhoso a gente perceber aquilo que Deus faz na nossa vida. Quando o nosso coração é tomado por indagações em que nós, por nós mesmos, não conseguimos produzir respostas. É lindo perceber nesse texto que Jesus ele volta, mas ele volta por causa de um só. Ele volta por causa de Tomé. Tecnicamente falando, não havia necessidade de Jesus aparecer de novo ali para aqueles discípulos, mas aquela ponta aberta precisava ser reparada. E Jesus vai ao encontro de Tomé. E isso é maravilhoso perceber que Jesus, ele muitas vezes se apresenta diante de nós, quando a gente mais precisa, para sanar as dúvidas mais profundas do nosso coração. Guarde isso, a pior mentira dessa tirania da dúvida é a mentira do tamanho. Quando a gente acha assim, olha, eu sou pequeno demais para Deus vir ao meu encontro. Olha, o meu problema, ele não é um problema tão grande assim. Ou, quer saber, eu sou mais um. Existem pessoas que Deus parece amar mais do que eu. E isso daí é uma mentira que o nosso coração muitas vezes produz. A pergunta não é se Jesus virá. Porque Ele vem. E aí entra a grande questão, aonde que você tem assentado? Aonde você está nos momentos de dúvida? Aonde você tem se colocado? Para onde você tem corrido? Aonde você tem buscado descanso? Tomé, de alguma maneira, foi para fora. Ele não viu Jesus.
Mas 8 dias depois ele volta. E ali, junto com os seus irmãos, Jesus aparece. A pergunta não é se ele virá. A pergunta é se você estará sentado junto dos seus irmãos quando ele vier. Cuidado. Cuidado com o seu coração. Porque, como diz a palavra de Deus, o nosso coração, ele muitas vezes é enganoso. O nosso coração é enganoso. E muitas vezes nós somos guiados, e muito mais guiados por achismos do que pela revelação de Deus. Muitas vezes nós somos guiados pela opinião dos outros, porque nós de alguma maneira queremos encontrar atalhos. E porque muitas vezes temos uma visão equivocada de nós mesmos. Mas nós precisamos entender que nós somos filhos. E que o Pai, Ele nos ama. Nós não somos estatística. Por isso, continue se sentando junto. Mesmo sem sentir nada. Mesmo sem ver nada. Mesmo muitas vezes vendo outros sendo abençoados e você não. Perceba o que Tomé fez aqui. Ele fez uma coisa decisiva. Durante aqueles 8 dias que foram terríveis, ele voltou para o cenáculo. E foi nesse lugar, nesse contexto, congregado, mesmo sem ter resolvido nada por dentro, que ele encontra o Salvador. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você que está em casa, para com esse Cristo em casa. Vem para o cenáculo. Vem para a congregação dos santos. Porque é nesse lugar, nesse contexto de discípulos imperfeitos, chatos. Porque você é chato. Eu sou chato também. Nós somos incrédulos muitas vezes. Ficamos com medo de coisas tão pequenas e banais, não é verdade? Essa é a verdade. Mas é nesse contexto, é nessa reunião, é nesse ambiente, é nesse lugar que Deus reúne os seus filhos amados. E Ele trabalha, molda os corações deles. Se você espera um lugar perfeito para estar, eu quero te dizer que aqui na terra você não achará. E eu me lembro de uma palavra que o meu primeiro pastor, reverendo Guilhermino, dizia lá atrás. Se um dia você achar uma igreja perfeita, então, a partir desse dia, essa igreja ficou imperfeita, porque você chegou lá. É verdade. Às vezes a gente fica tentando procurar uma perfeição que não existe. Mas sabe o que a gente precisa de fato procurar? O Salvador perfeito, que é o Senhor da igreja. E é quando nós nos reunimos e quando estamos aqui em comunhão, é que Ele vem lapidar o nosso coração. Nessa posição de adoração, de submissão, de rendição, é que Ele vem lapidar o nosso coração e trabalhar a nossa fé. Por isso, não despreze os meios de graça, palavra, sacramento, oração, porque esses meios de graça são os canais ordinários de Deus, onde Deus fala e abençoa o seu povo. Terceiro lugar, existem dúvidas que você tem vergonha de falar, mas Cristo escuta essas dúvidas. A exigência de Tomé foi feita ali na ausência de Jesus. E ainda assim Jesus a repetiu, palavra por palavra. Jesus respondeu a cada uma das dúvidas de Tomé. E entenda, Ele conhece as suas dúvidas mais profundas. E até mesmo aquelas dúvidas que você tem vergonha de falar. Por isso, em último lugar, eu quero dizer para você que a obra que Cristo realiza no meu e no seu coração, o chamado dele para mim e para você, é que nós de fato entendamos quem Ele é, Senhor meu e Deus meu,
E que nós deixemos de ser alguém que duvida, um duvidoso, e nós passemos agora a ser um verdadeiro adorador. Da dúvida para a adoração. A ação de Jesus na nossa vida é uma ação que produzirá em nós uma verdadeira adoração. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu sei que existem coisas na nossa vida que acontecem que parecem não ter sentido algum. Eu sei que muitas vezes coisas inesperadas chegam até nós. E nós nos perguntamos assim: Senhor, mas por que isso comigo? E muitas vezes nós nos comparamos com os outros. Mas quando a gente se compara e quando a gente pergunta o porquê, nós perdemos o foco da adoração. E sabe qual é o grande desafio? É você, mesmo apesar dos desafios, das lutas, das crises e das dúvidas, prosseguir crendo, porque aquele que começou uma boa obra na sua vida, ele há de completá-la. A sua dúvida, ela revela um coração humano que carece, que precisa desesperadamente de alguém infinitamente maior do que você. E esse alguém infinitamente maior é o Senhor, que morreu na cruz por você, que se entregou por amor a você e que dá a você a oportunidade de viver uma nova vida, agora em comunhão com Ele que venceu a morte. É lindo perceber a maneira como Deus trabalha com as nossas dúvidas e com o nosso coração. Jesus não despreza as nossas dúvidas. Jesus não nos pune por causa das nossas dúvidas, mas Ele se apresenta diante de nós. Ele se coloca diante de nós quando a gente mais precisa, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe para onde ir e quando o medo tenta aplacar a nossa visão de futuro. Jesus vem, Jesus se coloca, Jesus se apresenta. E eu preciso dizer a você que o que você mais precisa nessa noite é sair daqui com a plena certeza de que Jesus, sim, está ao seu lado, está com você. E Ele não despreza o medo, o temor e a dúvida do seu coração. Mas Ele quer mostrar a você, dia a dia, manhã após manhã, o quanto você é amada e amado por Ele. Somos filhos. Nós temos um Senhor. Nós temos um Salvador. Por isso eu queria deixar um desafio para você. Quando seu coração duvidar, quando o medo bater a sua porta, exclame com seu coração: Senhor meu e Deus meu, conduz a minha vida, me mostra o caminho. Quando você se vê diante de algo que é muito maior do que você, se volte para o Senhor e diga: Senhor meu e Deus meu, eu creio em Ti, eu estou em Cristo, e eu sei que é o Senhor que me conduzirá, eu sei que é o Senhor que me dirigirá, eu creio em Ti. O medo não tem a última palavra, a dúvida não tem a última palavra. Que você se renda, que você descanse, que você busque aquele que se coloca hoje diante de nós, Jesus Cristo. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Creia nele de todo o seu coração. O que você mais precisa hoje, não são de respostas. O que você mais precisa hoje é estar perto do seu Salvador. Eu gostaria de orar com você nessa hora.
Vamos ficar de pé. Para onde o seu coração corre quando a dúvida bate à sua porta? Será que há no seu coração alguma ferida não cicatrizada e que tem gerado dúvida em você? Coloque isso hoje aos pés da cruz. Coloque isso hoje aos pés de Jesus. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor cure os nossos corações. Que o Senhor produza em nós uma adoração genuína, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Senhor, nós sabemos que essa verdadeira adoração que Tomé exala nesse momento, ela aconteceu porque ele estava diante de Jesus ressurreto. Nós sabemos, Pai, que o nosso Redentor vive. Mas muitas vezes nós vivemos como se nós estivéssemos profundamente distantes do Senhor. E algumas mentiras começam a falar alto no nosso coração. Existem irmãos que se sentem muitas vezes filhos de segunda categoria. Mas nós sabemos que o Senhor não tem filhos prediletos, porque o Senhor é um Pai perfeito. Pai, vem lapidar o nosso coração. Vem trabalhar, Senhor. Abrir os nossos olhos para que nós entendamos de fato e de verdade que o Senhor está agindo, que o Senhor vem, que o Senhor veio, que o Senhor está diante de nós todos os dias. Ó Pai, existem pessoas aqui que por muito tempo deixaram de esperar grandes coisas do Senhor. Existem pessoas aqui que já deixaram de orar por algo que oraram por muito tempo. Mas, Senhor, que hoje seja a noite de nós voltarmos a orar por aquilo que parece ser impossível para nós. Porque o Senhor está vivo. Porque o nosso Redentor vive. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra. Porque sim, muitas vezes nós somos exatamente como Tomé. Mas é maravilhoso perceber que o Senhor vem ao nosso encontro para curar o nosso coração e retirar de nós esse ceticismo abrasador. Por isso, Pai, guia e conduz as nossas vidas e nos leva, Senhor, a uma caminhada mais profunda com o Senhor, apegados à Tua palavra que é verdade, participando cada vez mais, de uma maneira ainda mais profunda, na caminhada com os nossos irmãos, aqui no cenáculo, aqui na Tua casa, aqui nesse lugar de oração. Muito obrigado, Pai, pela obra que o Senhor está realizando no nosso coração. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós quando a dúvida vem e bate no nosso coração, mas o Senhor se apresenta e o Senhor se coloca diante de nós. Muito obrigado, Pai. E, Senhor, se porventura alguém aqui nessa noite, que ao longo dessa semana precisa tomar uma importante decisão e que hoje se vê exatamente assim, com dúvida, eu quero te pedir, ó Deus, que seja o Senhor a conduzir todas as coisas e mostrar o caminho. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso todo-poderoso Pai, e que as ricas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com você, meu irmão e minha irmã, e com todo o Israel de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre.
Amém, amém e amém. O nosso Redentor está vivo. O nosso Redentor está vivo. Você pode dizer isso para o seu irmão que está aí com você? O nosso Redentor está vivo. Amém. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Você pode se assentar. Nós temos aqui alguns breves avisos.